sob a vossa proteção recorremos, ó Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Bom, gente, boa noite, a paz de Jesus e salve Maria. Tudo bem com vocês? Bom, vamos lá, né? Deixa eu me apresentar. Eu sou Júlio, membro da comunidade Discípulo do Espírito Santo. Estamos aqui hoje, neste fim de semana, justamente para rezar com vocês e para ir com vocês a uma conexão com o sagrado. Sou casado há 20 e tantos anos, minha esposa não escute isso. Tenho 2 filhos, um rapazinho de 25 anos e a Júlia Maria de 20, quase 21 anos. E eu sou membro desta comunidade, desse bando de doido aqui que está junto com vocês, estamos juntos. E estamos aqui por uma missão, o Robson, nosso pai fundador, já falou, que é fazermos o Espírito Santo mais amado, conhecido, adorado e invocado. Porque acreditamos que quem tem uma experiência com o Espírito Santo jamais, never, nunca será a mesma pessoa. Eis que tudo se faz novo, eis que nasce uma nova criatura. E eu começo essa pregação, o chefe está aqui, ó, se liga que o chefe está aqui. Começando essa pregação, a gente tem uma ideia muito forte de um amor que transcende, como o Giló falou, que ele transcende, um amor verdadeiro, um amor onde Cristo é o centro. Esse é o tema da pregação de hoje. E como um amor verdadeiro, sendo Cristo no centro, é muito providencial o lema desse retiro. Qual que é mesmo? Boa! Juventude sem máscara. Com o amor verdadeiro é impossível nós permanecermos com essa máscara que nós, seres humanos, todos temos. E para que isso se concretize, desde lá do início dos tempos, onde a Santíssima Trindade fez uma convenção e eles disseram: nossa, o nosso amor é tão grande, mas tão grande que precisamos transcender, precisamos criar uma criatura onde será a nossa imagem e semelhança. Então, Deus Supremo da Santíssima Trindade, nos criou a sua imagem e semelhança. E dentro dessa imagem e semelhança, a humanidade iniciou a sua trajetória. E a trajetória da humanidade foi acontecendo, mas o pecado adentrou no mundo. Adão e Eva saíram do paraíso, onde tudo era bom, tudo era agradável, contemplavam a face de Deus a todo instante. E a humanidade foi caminhando no decorrer da história. E a humanidade começou a se desvirtuar, começou a descaracterizar, começou a desfigurar da face de Deus, porque nós somos imagem e semelhança, sim ou não? Sim. Olha para o seu irmão que está do lado, ele é a imagem e semelhança de Deus. Uns é mais bonitinho, outros nem tanto, mas é a imagem e semelhança de Deus. Olha que bonitinho, seu irmão. Não vale mentir, viu? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas a humanidade, na sua caminhada, foi caminhando e começou a se desconfigurar, começou a se afastar de Deus, começou a criar seu próprio caminho, a sua própria vontade e, consequentemente, a sua própria queda. E aí Deus falou que jamais iria perder a humanidade para o pecado. O amor é tão grande que ele jamais iria abandonar a humanidade. E aí ele colocou pessoas no decorrer da história justamente para que avisassem essa humanidade que estava corrompida, que Deus
mas só que Deus se manifestava lá no início da história de várias formas. Deus se manifestava nos eventos da natureza, no sol, na chuva, no trovão. E Deus se manifestava, mas a humanidade ainda não entendia os propósitos de Deus. E aí Deus, lá no Gênesis ainda, no livro de Juízes, Ele colocou os juízes para coordenar o povo. Nem assim não deu jeito. Lá no livro de Reis, colocou reis para governar o povo. E os próprios reis foram se corrompendo, porque eles eram humanos. E humanos, nós seres humanos, nós temos essa concupiscência, essa inclinação ao pecado. E aí de repente Deus começa a colocar profetas no meio da humanidade, para alertar, se você não se converter, vai dar ruim, vai ficar ruim para você. E aí ficava ruim. Aí chegava outro profeta, olha, Deus está falando isso, se você não fizer vai dar ruim. E dava ruim com certeza. E nem assim a humanidade tomou jeito, nem assim a humanidade não tomou o rumo. Aí fica difícil. Mas só que Deus, como é onipotente, onipresente, onisciente, Ele já previu que a humanidade poderia se corromper. Ele já previu que a humanidade, por si só, ela seria exterminada. Aí que entra a nova aliança. Aí que entra o projeto salvífico de Deus. Aí que entra essa nova oportunidade de resgate da humanidade, essa nova oportunidade de conexão com a humanidade que estava corrompida, que estava perdida, que estava suja pelo pecado. Então Deus escolhe uma jovenzinha de 14 a 16 anos para ser a mãe do Verbo encarnado, a mãe do Logos, a mãe da sabedoria. E aí Deus se apresenta na pessoa do anjo para Maria. Ei Maria, primeiro ele cumprimenta a Nossa Senhora, porque pela graça que ela tem, entupida até a boca de graça, até a tampa cheia de graça, mamãe. E aí o anjo se inclina para ela, ave cheia de graça. Mas nessa tradução nossa, eu acho que ela é meio pobre, porque lá no grego, ele fala, o anjo fala, que caritomene, ave gratia plena, em latim, porque ele fala, em Maria, cheia da graça, cheia da plenitude da graça, que é um título mais adequado a Nossa Senhora, que é a Rainha do Céu, de todos os anjos e santos. Então, nessa nova aliança, Deus, na pessoa do Espírito Santo, onde cobre Maria com sua sombra, agracia com o Verbo, com a geração do Verbo encarnado, aquele Senhor na pessoa de Cristo, que veio para resgatar a humanidade. Olha que lindo, o próprio Deus se rebaixa na posição do ser humano, para ter uma conexão com Ele. O próprio Deus, Ele se torna um ser humano, Ele se assemelha com o ser humano em tudo. Ele sente frio, Ele sente fome, Ele sente tristeza, Ele sente alegria. Ele se assemelha em nós em tudo, menos em uma coisa. Quem adivinhar ganha um pirulito. Boa, boa. Ele se assemelha em tudo, menos no pecado, porque Ele é santo. E o Senhor, o próprio Verbo encarnado, Ele começa a sua vida, Ele começa seu ministério, justamente para reunir a humanidade e alertá-la
e agraciar a humanidade com sua presença, somente sua presença. E aí Deus vai coloca o teu filho, o próprio Verbo, no meio da humanidade, e Jesus vai construindo o seu ministério, vai chamando pessoas, vai escolhendo pessoas, mas antes de tudo Deus chama todos, mas Ele escolhe alguns. Como nada é coincidência, tudo é providência, quem está aqui foi escolhido, porque Deus chama todos, e Ele escolheu cada um de vocês para estarem aqui, justamente porque, como a nossa irmãzinha Kathleen falou, pode ser aos 45 do segundo tempo, Deus vai falar com você, se por acaso não falou, porque eu sei que falou. E aí Deus já tem definido o projeto de salvação, o projeto salvífico, onde o Verbo, o próprio Deus, ele precisa passar por um flagelo, precisa passar por uma situação de morte, para resgatar a mim e a vocês. Então Ele vai preparando no caminho, Ele vai caminhando e preparando as pessoas, preparando seus escolhidos, para que, quando chegar a hora, nós já estejamos preparados. Só que muitas vezes não estamos, por negligência nossa mesmo. Então, o próprio Verbo encarnado, acontece aquele ápice do amor, o amor verdadeiro, o amor doação, o ágape, que se doa para o outro. É a maior definição de amor que existe, o amor doação. A gente pode ter a ideia desse amor doação, só que a gente, muito provavelmente, nunca experimentamos. Alguns santos da igreja já experimentou, mas nós podemos ter uma ideia muito grande desse amor, porque nós recebemos este amor, que é um amor integral, sem mancha nenhuma. Então acontece que Cristo é crucificado, e Cristo morre na cruz. E aí a gente imagina, né? Nossa, o projeto de salvação deu ruim. Pelo contrário, aí que inicia verdadeiramente esse projeto de salvação, onde Ele concretizou essa fase do projeto. E aí Ele morre, Ele ressuscita depois de 3 dias. Depois de ressuscitado, Ele fica ainda 40 dias com os seus discípulos, com os seus escolhidos, ensinando, doutrinando, orientando, direcionando. Mas só que aí Deus, o próprio Deus na pessoa de Cristo, Ele vai para o céu, Ele vai embora. E Ele diz: eu vou, mas o outro Paráclito vai ficar com vocês, vai consolá-los, o advogado, esse que é o doce hóspede da alma. Porque teria que acontecer que Cristo morresse para que o Espírito Santo pudesse adentrar em nós, guiar-nos. E aí os discípulos ficam 9 dias, a novena de Pentecostes. No 10º dia, eis que aquele dia memorável, no andar de cima, na sala do cenáculo. Agora você imagina que nós estamos no andar de cima, na sala do cenáculo, reunidos, clamando o Espírito Santo, clamando a graça de Deus, porque o Senhor prometeu que viria o Paráclito, e Deus não é homem para mentir, e Ele vai cumprir. Aí no 10º dia Ele cumpre.
aí chega o Espírito Santo metendo o pé na porta, sai batizando todo mundo, e as pessoas começam a falar em outras línguas, começam a ficar doidos pelo Espírito Santo, e aí as pessoas que estão de fora não entendem o que está acontecendo, e são muitas pessoas de várias nacionalidades, e as pessoas começam a falar: pô, o povo ali está bebendo até umas horas, está tudo louco. Sim, estão embriagados pelo Espírito Santo. E aí começa um detalhe na história, começa o ID, o envio de Deus para o início da igreja, o pontapé inicial da igreja, porque a igreja foi criada no alto da cruz, no madeiro, pelo sangue e água derramado do nosso Senhor. Eis que nasce a igreja, mas o ID da igreja foi a partir de Pentecostes. Eu peço que você pegue a palavra no livro de Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Amém ou misericórdia? Ó, tá facinho, tá lá entre Gênesis e Apocalipse. Tá facinho. Amém ou misericórdia? Livro de Colossenses, capítulo 1, mas lá no final, filha, lá no final. Isso. Quem tem dificuldade, pede ajuda por irmãozinho. Socorro, Deus! Vamos lá, gente, que temos trabalho. Vamos! Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Bom, vou iniciar e vocês vão acompanhando, vocês estão muito devagar. Três, dois, um. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as criaturas visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, e por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. Porque aprove Deus fazer habitar nele toda a plenitude, e por seu intermédio reconciliar consigo todas as criaturas, por intermédio daquele que, ao preço do próprio sangue na cruz, restabeleceu a paz a tudo quanto existe na terra e nos céus. Palavras para a nossa salvação. Bom, mais claro que isso é só um tapa na cara, né? Aqui, Paulo, ele exorta o povo de Colossos, né? E ele define claramente, lindamente, o poder e a glória de Deus aqui na pessoa de Jesus Cristo. Agora, diferente de outras cartas, São Paulo não fundou essa igreja. Ela já estava iniciando, ela já estava acontecendo. Por quê? Alguns historiadores, alguns teólogos dizem que lá, lembra lá no Pentecostes, no andar de cima, na sala do cenáculo,
onde acontece aquela manifestação pública do Espírito Santo, e lá onde tinha uma circulação de pessoas de várias nacionalidades, lá estava pessoas de Colossos, e lá estava um cidadão, Epáfras. Repita comigo, Epáfras. Esse foi o cara. Epáfras provavelmente estava lá nesse dia, e ele foi tomado pela glória de Deus na pessoa do Espírito Santo, e ele retornou para Colossos, e lá, pelo mover do Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo, ele reuniu pessoas e formaram uma comunidade, que depois virou uma igreja, a igreja de Colossos. Só que, porém, todavia, entretanto, a cidade de Colossos, que antes era uma metrópole, e depois ficou se corrompendo, e de uma metrópole começou a virar uma torre de Babel, onde ali era um ponto de comércio, lá no mar Mediterrâneo, onde todas as nacionalidades se cruzavam, pessoal lá da Ásia, Japão, China, que naquela época não tinha esse nome, ali se reuniam para fazer comércio. E aí já viu, né? Várias nacionalidades, várias culturas diferentes, várias crenças diferentes, aí virou um caos. Qualquer semelhança não é mera coincidência, concorda? Nos dias de hoje, não é muito parecido a comunidade de Colossos com Almeida Chaves, Varjão, Jundiaí, Estado de São Paulo, Brasil, mundo? A crise de identidade da população, onde tem várias nacionalidades, várias culturas, várias crenças, isso vira o caos. E como Colossos ficava ali na região da Frígia, que hoje é a atual Turquia, e ali a mistura era tão grande, que misturava grego, misturava judeu, misturava asiático, e as culturas gregas, a religião judaica, que são os judeus, e os nativos ali da Frígia mesmo. Só que nessa mistura cultural começava a contaminar a igreja de Colossos, começava a contaminar a sociedade, começava a contaminar esse retiro. Culturas diferentes, crenças diferentes, e o povo começava a se misturar a doutrina do Evangelho com outras doutrinas. E aí que começa o sincretismo religioso, né? Que hoje a gente vê muito por aí. O sincretismo religioso, ele mistura filosofias, mistura religiões, e para as pessoas, pô, tá tudo certo, essa religião é legalzinha, né? Eu me encontrei aqui. E aí as pessoas pegavam filosofias gregas, que eram muito evidentes, muito difundidas, pegavam o misticismo oriental, pegava o legalismo judaico, a religião judaica, onde nas suas 613 leis, e aí tentavam criar uma super religião. Eita Deus, hein? Qualquer semelhança não é mera coincidência. A super religião, onde eu pego um pouquinho da nossa amada igreja católica, eu pego um pouquinho da religião de matriz africana, eu pego um pouquinho da religião asiática, eu formo uma super religião. Certo, tá certo. Tá certo com S, né? Tá certo. Então, Paulo escreve esta carta, colocando ordem no barraco, porque ali ele vai falar, é o seguinte: por ele e para ele todas as coisas foram criadas, né? Como num prólogo de João,
No princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele coloca Jesus Cristo, o chefe está aqui, coloca Jesus Cristo no centro da humanidade. E justamente o oposto que essas religiões estavam fazendo. E ele pede para que a comunidade de Colossos tenha o pleno conhecimento, sob a luz do Espírito Santo, sabedoria espiritual, para não se deixar contaminar pelas influências externas. Olha que indiretamente Paulo está falando comigo e com vocês. O Espírito Santo te dá dons e carismas, justamente para que você tenha o discernimento para não se deixar contaminar por influências. Não negligencie esta exortação do Espírito Santo. Mas só que a pressão social daquela época era tão grande que Paulo foi o cara mesmo, porque ele contra tudo e contra todos. Por isso que Paulo é nosso baluarte da nossa comunidade, porque ele foi o cara mesmo. Ele lutou contra todas essas heresias, e aí que nasce uma heresia, o gnosticismo, onde eu posso ter todas as religiões e que o evangelho precisa ser remodelado. Olha, não é mera coincidência. Quem já ouviu falar, essa Bíblia está desatualizada, ela precisa ser reescrita? Brincadeira, né? Precisa levar um tapa de Bíblia na cara. E aí, por isso que a nossa luta permanece, é perpétua, porque se lá no início era a mesma batalha, era praticamente o mesmo problema, e a gente está enfrentando ainda hoje esses problemas. E é por isso que muitos são chamados, mas pouco escolhidos, porque quando Deus escolhe alguém, Ele sabe do potencial de cada um, Ele sabe da fraqueza de cada um, Ele sabe o quanto que a pessoa que Ele escolheu pode aguentar. E Ele fala com cada um. Qual que é o seu nome? Você sabe que Deus falou com você. Ele falou contigo. E Deus sabe que Deus fala. E Deus sabe que as pessoas podem suportar o fardo, porque é Ele quem carrega o fardo, não somos nós. E a potência que o Espírito Santo faz de nós uma potência, faz de nós algo que nós não imaginaríamos nunca. A gente precisa se dar conta disso urgentemente. A sociedade em que a gente vive está corrompida. Como lá no passado, lá no início, que a humanidade se corrompia, hoje está pior ainda. Por que está pior ainda? Porque as pessoas perderam a noção, perderam o norte, perderam a noção do sagrado. Hoje o importante é eu ser feliz e o outro que se lasque. E a estratégia do inimigo é justamente essa: fazer as pessoas tirarem o Cristo do centro das suas vidas. Como nosso pai fundador falou na pregação dele, o inimigo não te tira dentro da igreja, ele faz com que ele te corrompe na própria igreja. Isso vem acontecendo, até triste falar a todo momento, porque na própria igreja tem pessoas que, para tirar Cristo do centro, eles colocam o pobre,
o necessitado, eles colocam outras ideologias. Olha a estratégia do inimigo aí. Isso já está acontecendo. Isso é muito sutil. Se você não tiver a sensibilidade para entender essa estratégia, você vai se corromper também. Sinto muito. E o inimigo, ele é tão sujo que ele atua dentro da igreja. Só que, muito mais grave, ele atua dentro da sua igreja doméstica, do seu próprio lar. Onde a igreja doméstica é algo sagrado, algo contemplado por Deus, algo criado por Deus. Deus criou família, criou papai, criou mamãe, criou filhinhos. A sua igreja. E o inimigo está corrompendo as famílias, está corrompendo a igreja doméstica. E aí começa pela figura do pai, o papai. Se antes o pai tinha aquela figura, o provedor, o pai era aquele que educa, o pai era aquele que ensina valores para o filho ou para a filha. Para o filho ele ensina a postura de homem. Essa é a figura do pai de antigamente. A figura do pai de hoje, o egoísmo, o egocentrismo. Eu preciso ser feliz, eu faço as minhas coisas, e os valores estão invertidos. O pai de hoje não é referência para os filhos. E isso é muito triste, porque o jogo, o projeto do inimigo está acontecendo. Pais abandonando suas famílias, pais no mundão, pais cometendo pecados que não eram para ser cometidos, e já se foi uma família. O projeto de Deus está sendo comprometido. E uma coisa que eu sempre falo, a gente usa o nosso livre-arbítrio que Deus nos deu, uma graça que Deus nos deu, da pior forma que tem, porque a gente escolhe a não ouvir a voz de Deus. A pior escolha que tem, é a pior. E aí a gente vai pela figura da mãe, a mãe de antes. Oh, mamãe, a cuidadora, aquela que cuida dos filhos, aquela que é a conselheira, aquela que é o suporte para o esposo, aquela que segura o rojão. Nossa, mas já? Nem comecei ainda. A esposa que segura todas as dificuldades em casa, para o esposo ser o provedor e cuidar da família. E hoje, a mãe de hoje, a cultura do corpo, eu preciso ficar bonita, eu preciso ficar sarada, eu vou para a academia. A disputa para ter maior sucesso que o marido, a disputa por ter mais dinheiro que o marido, é ela que manda em casa, manda no sentido da figura, quer tomar a figura do pai, que não depende de homem nenhum, não é dependência financeira, né? Aí vem a figura dos filhos, que antes era o orgulho dos pais, tem referência de caráter, é a harmonia do lar, é a graça de Deus acontecendo, a manifestação de Deus acontecendo, que são os filhos, a continuidade do legado. E hoje, conflitos familiares causados pelos filhos, crises de identidade, uma juventude fraca. A juventude de hoje não aguenta, não segura o rojão, não aguenta os BO que a vida coloca na frente, não segura. E isso é para que vocês tenham noção, porque aqui não é evangelho adaptado à sua necessidade, aqui é o evangelho raiz,
o Evangelho de Jesus Cristo, e se você não gostou, é bom você gostar, porque é a verdade, porque Cristo aqui está no centro. Se a gente for obediente e ouvir a voz de Cristo, tudo será bem sucedido. Não que a gente não tenha tribulações, não tenha decepções, não tenha dores, mas a força do Espírito Santo te cobrirá e você suportará os fardos da vida. E é preciso que você tenha uma conversão genuína, uma conversão honesta. Quando eu tenho um encontro com Jesus, eu me converto e me convenço que Cristo me ama, que seu amor é incondicional. E a diferença assim de conversão genuína e da emoção, eu venho para o retiro, eu vou chorar, eu vou repousar no Espírito, eu vou dar glória a Deus e tudo vai acontecer. Nossa, que bom, eu estou sapatinho de fogo agora. Mas na próxima semana, na semana seguinte, e aí? Quando o primeiro BO acontecer com você, você vai segurar a bronca ou não? Menino, você vai ser sujeito homem ou não? Ou vai ser um franguinho? E as meninas, vai segurar o rojão? Vai entender que Cristo teve um encontro contigo, você teve um encontro com Cristo, e que tudo vai ficar bem? Mas a conversão legítima é aquela conversão racional. Presta atenção, aquela conversão onde que, ok, eu posso chorar, eu posso ser curado, eu posso repousar no Espírito, mas a conversão racional, de entender, de ter o pleno conhecimento, sob a luz do Espírito Santo, em que, ok, o Senhor falou comigo, eu entendi o seu recado, agora eu vou construir a minha caminhada nele, e eu vou pedir a força do Espírito Santo para me acompanhar, porque sozinho eu não consigo, sozinho é impossível. E se colocar submisso, como o nosso pai fundador falou, você se curvar à ação de Deus, à autoridade de Deus, e é assim que você vai trilhar a via de santidade, para que você tenha um objetivo. O nosso objetivo principal é o céu. Não podemos ser imediatistas, onde, eu só tenho uma vida e eu vou aproveitar ela desse jeito mesmo. Você vai descer lá no colo do capiroto. Vai nessas ideias que você vai cair bem, viu? Eu preciso ser racional. O sentimento é necessário, mas a minha mente tem que estar voltada em Cristo, tem que colocar o Cristo no centro. Não posso agir dessa maneira como a juventude está agindo. E é uma frase de Santa Teresa d'Ávila que ecoa sobre nós: é preciso ter a determinada determinação. Para de ser fraco, para de ser fraca. Não faça de Cristo um remédio onde você só vai buscá-lo na hora que você está necessitando, na hora que você está com dor, na hora que você está triste, na hora que o namorado te abandonou, na hora que papai e mamãe brigou com você. Toma vergonha na sua cara, igual o nosso pai fundador falou. Para de ser mimizento, para de frescura. A determinada determinação, onde você tem um objetivo, vai buscá-lo e tudo quanto é graça vai ser acrescentado na sua vida. Santa Catarina de Sena, Santa Teresa d'Ávila, uma doutora da igreja, e Santa Catarina de Sena, outra doutora da igreja. Jovens, se fores o que Deus quer, colocareis fogo no mundo. E seu fogo, como que está? Não é o fogo humano, presta atenção. Como que está o seu fogo? Botar uma chaminha de isqueiro. O Espírito Santo, ele está aí.
O Espírito Santo a todo momento quer uma conexão contigo, porque Ele quer usar dessa frase de Santa Catarina de Sena para que você coloque fogo no mundo, onde você estiver, para onde você vá. Você tem que ser sal da terra e luz do mundo, para de ser apagado. Você tem que fazer a diferença. Pelo amor de Deus. Deus está falando para você. Vocês foram escolhidos. Vocês estão aqui não é por acaso. Não é que papai e mamãe obrigou vocês, não. Vocês ainda não entenderam a proporção desse chamado, né? Vocês ainda não entenderam. Ou você está esperando uma tragédia acontecer para os 45 do segundo tempo, na hora que você partir para cima ou para baixo, Deus vai falar contigo? Ou que você começa a caminhar na igreja, começa a caminhar no grupo de jovens, e aí você vai bater na portinha do céu. Senhor, deixa eu entrar. Aí Ele vai abrir a porta. Não vos conheço. Quer dizer que você fez tudo errado. Mas ainda dá tempo de você corrigir a rota, de você recalcular esta rota e ser pessoas de caráter, pessoas com índole, pessoas que vai perseguir o sagrado, pessoas que vai fazer com que as pessoas vão olhar para você e ver, nossa, essa mocinha tem algo diferente, ela tem um molho. As pessoas vão começar a questionar, nossa, onde essa mocinha vai que eu também quero beber dessa água? Você tem que ser referência para os outros jovens. Quando você se deparar com algum amigo que está começando a desandar na vida, seja sal da terra e luz do mundo. Seja aquilo que Deus sonhou para você. Seja participante do projeto de Deus. Ou você vai ficar pique Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Para. Olha, eu peço do fundo da minha alma. Eu tenho 2 praticamente adultos em casa, não tenho mais crianças, não são jovens, mas meu filho ele parece mais um idoso do que um jovem, né? Mas tentam fazer com que vocês sejam referências até para os seus pais. No domingo à noite, quando vocês retornarem para suas casas, os seus pais vão achar que tem algo diferente em vocês. Mas o encontro real com Cristo começa aqui, não é aqui. O encontro real com Cristo é racional. Entenda, vocês têm que entender o que está sendo dito nas pregações, nas conduções. E aí você vai ter sede de conhecimento, vai buscar a verdade, porque a verdade é uma pessoa, e essa pessoa está no centro de tudo. E como eu sempre faço uma experiência com meus irmãos do ministério, eu não sei qual música que vai cantar, mas essa música que vai ser cantada, ela vai tocar no profundo do seu coração, de algumas pessoas, e essa pessoa que for tocada, se lembre, a conversão começa pela sua mentalidade e a sua decisão. Vamos fazer essa experiência juntos? Eu peço que você se levante. Ouça essa música como uma oração, e na oração, racionalmente você vai entender, e você vai falar assim: Senhor, eu aceito o seu projeto de salvação, eu quero caminhar contigo, mas eu não sei como. E aí, como nós vamos fazer? E aí,
pode ter certeza que o Espírito Santo, ele vai se manifestar em você, ele vai usar de você como uma ferramenta, e aí você será uma potência nas mãos do Espírito Santo. E aí você vai começar a converter outros jovens, e outros jovens vai converter mais outros jovens, e aí a gente vai ser uma nação de jovens sarados, de jovens restaurados, de jovens remidos,